Meus queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, lição de jovens. Hoje iremos estudar a lição de número 4, de 24 de julho de 2022, que tem como título: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Este é o título da nossa lição. Desde já peço encarecidamente as orações dos santos, pois acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore por mim, ore por minha família, para que possamos continuar também com esta obra. Somos carentes das orações dos irmãos. Não se esquece, você que está assistindo aí, se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, diga aí também de onde você está assistindo. Compartilha com os jovens da sua igreja, jovens de outra congregação, de outra cidade. Compartilha aí, seja este canal abençoador na vida de outras pessoas. Não sei se você já viu, também quero apresentar aqui este livro, Apocalipse, o Homem da Queda da Eternidade, a graça que Deus tem nos dado para publicar e produzir. Aqui eu falo sobre a queda do homem, consequência da queda, sobre a morte espiritual, que é a consequência da queda, corpo, que é alma, que é espírito, homem como ser tricotômico, amor de Deus para com a humanidade através de Cristo Jesus, porque Cristo é o Salvador, vinda de Jesus nas suas duas fases, grande tribulação, besta que saiu da terra, besta que saiu do mar, os mártires, os remanescentes, a vinda de Jesus em glória com a igreja, depois eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Muito bom esse livro, R$30 para todo o Brasil. Se você puder adquirir, eu lhe agradeço também. Dê de presente, que além de um livro Apocalipse, também é um livro evangelístico de fácil compreensão para todos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nossa lição gira aqui, fica melhor. Ok. Nossa lição de jovens, nossa lição de número 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Vamos cá. Aqui para ficar também, este ângulo fica melhor. Prática da oração e jejum. O primeiro tópico fala: a oração como termômetro da espiritualidade. O subtópico 1 diz assim: a oração é uma prática de sinceridade. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele nos ensinou como orar. A gente vai ver posteriormente. E o que ele viu que os hipócritas, fariseus, eles não oravam com sinceridade. Então, a prática de oração, aqui como diz, que ela precisa ter sinceridade. É o subtópico de número 1. Ela precisa ter sinceridade. Sinceridade. Por que a sinceridade? Porque a oração, ela é uma comunicação entre o homem e Deus. Ela é a comunicação multifacetada entre o homem e Deus. A oração, ela precisa ser de coração, ela precisa ser sincera. É algo que a gente vai ali conversar com Deus. Diferente do que eram as orações ali dos fariseus, que eles simplesmente oravam para demonstrar que estavam orando. Eles oravam para que todos olhassem para eles e pudessem dizer: não, este aí é o homem de Deus, este homem aí ora. Este homem aí, de fato, ele tem comunhão com Deus. Mas o objetivo da oração não é esse. Não é eu me mostrar para as pessoas que eu oro a Deus. Não é eu fazer as orações para que todos vejam assim: não, esse irmão aí, ele ora mesmo a Deus, ele é um homem de oração. Mas, na verdade, não tem nada disso. Não existe oração sincera. Então, vamos lá. É incrível como esse tipo de indivíduo ainda está no nosso meio. Gente que, apesar de não ter vida de oração, mas parece ter. Foi o que eu falei, parecido com aqueles hipócritas fariseus. Pessoas que não oram em tempo algum, mas se apresentam nas redes sociais como se fossem grandes homens e mulheres de oração.
pessoas piedosas, como se fossem discípulos de Cristo. Então, eles não seguem o Redentor. São escravos de seus próprios corações imundos. Então, é urgente que, como seguidores de Cristo, o Nazareno, rompamos com toda essa prática teatral. Não podemos ser desse jeito. Então, com as ambições pessoais e nos lancemos aos pés daquele que pode transformar nossa inquieta alma num mar de bonança e paz. Enquanto alguns erroneamente continuam a fazendo esse tipo de oração, essas orações com espetáculos, a humanidade continua distante do Criador. Então, não se preocupe com os outros, o que os outros vão pensar enquanto você ora. E de preferência que os outros não vejam a sua prática de oração. Seja verdadeiro e pleno diante daquele que conhece, sem máscara, sem filtro ou disfarce. É tempo de proclamarmos e vivermos os verdadeiros valores do Evangelho. Mostrar o tamanho do maravilhoso amor do Pai. Então, os fariseus, eles viviam de capa. Eles demonstravam uma coisa que ele não era. Ele aparentava ser espiritual, mas não tinha espiritualidade. Era capa. Ele aparentava ser homens de oração, mas não tinha sinceridade em suas orações. Então, muitos hoje, na internet, nas redes sociais, demonstram que são. Parece que são, mas você, na verdade, não conhece se são fariseus ou se são pura capa. Então, é por isso que a gente tem que se espelhar a pessoas que a gente conhece, que a gente vê. Não daqueles que estão longe, atrás de um computador e um smartphone. Mas sim pessoas que a gente sabe, que consagram, pessoas que a gente sabe, que vive ali o que prega. Então, a oração tem que ser com sinceridade. Não para demonstrar algo que não é. Para parecer ser, mas não é. Então, essas orações o Senhor falou, quando orar em secreto, ó. Em secreto. Então, esta oração em secreto, ninguém vê. Essa oração em secreto, quem vai ver é Deus. Então, o maior, essa oração em secreto, quem é a pessoa que a gente quer que ouça nossas orações? É Deus. Então, por isso, quando o Senhor Jesus fala que ora em secreto, porque o Pai que está nos céus vai ver a sua oração. Então, esta oração em secreto, esta oração com sinceridade, e que a partir do momento que eu oro, que eu vou ver como é que está o meu termômetro de espiritualidade. Se a minha oração é sincera, então o meu termômetro de espiritualidade ele vai estar bem quente. O termômetro está quente, quanto mais quente, mais oração. Mas quando tem esse tipo de oração de fariseu, é pura capa, então o termômetro está lá, está bem frio. E temos que ver como é que está o seu grau de espiritualidade através da oração. Pega o termômetro e coloque aí debaixo do seu braço. Não o termômetro para febre, não. Veja assim, Jesus, vou colocar o termômetro aqui debaixo do meu braço, vou ver como é que está o meu nível de espiritualidade. Como é que está o meu nível de oração. Como é que está, Senhor? Aí você vai perceber como é que está seu nível de espiritualidade através do momento de oração com sinceridade. Não por internet, mas oração em secreto para com Deus, para que o Senhor Jesus ouça e responda a sua oração. Ok? Mais um ponto. A oração é um convite para seguir a Jesus. Então, sempre quem ora a Jesus. A oração para seguir a Jesus. Então, quanto mais eu oro,
mais eu quero seguir a Jesus. Então, quanto mais eu busco, mais eu quero seguir a Jesus. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas de lembranças ruins. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue essa jornada de joelhos chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Então, por isso que testemunhamos um tempo tão difícil, que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos. Atitudes cheias de inveja e de rancor, as quais diante de Deus são abomináveis e terríveis. A oração é sempre sobre o Pai, nunca sobre nós ou os outros. Então, a nossa oração tem que ser diretamente a Deus como um ato de gratidão por tudo que Deus tem nos dado e demonstrando as nossas necessidades a Ele de tudo que precisamos. Então, quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Então, a minha oração não é oração de mágoa. A minha oração não pode ser oração para querer matar o fulano, querer matar ciclano, não. A nossa oração tem que ter sempre para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. O subtópico 3 diz assim: ore mais, negocie mesmo. Então, a oração é o quebrantamento e não a quebra de braço. Então, eu preciso me aquebrantar diante de Deus através da oração. Não eu agir como quebra de braço com o Senhor, como que diz aqui. Então, não existe mérito nosso a qualquer resposta à oração. É graça, é bondade, é misericórdia, é amor de Deus para conosco. Então, alcancemos nas nossas orações, devemos buscar sempre a graça de Deus. Buscar sempre o amor do Pai. A graça, o amor do Pai. Buscar sempre a bondade. Isso onde? Através das nossas orações. Tudo é graça, tudo é amor, tudo é compaixão divina. Então, orar é retirar todo disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Quando a gente ora, a gente demonstra a nossa necessidade para com Deus. Então, eu preciso ver a minha oração como esse termômetro de espiritualidade. Eu preciso orar, eu preciso me aproximar com sinceridade para com Deus. Quando eu sempre oro, quanto mais eu oro, mais eu sigo a Jesus. Então, quanto mais eu deixo de orar, mais eu vou me afastando do Senhor. Por isso que é importante uma vida de constante oração. Tópico 2. Tópico 2. Aprendendo a orar com Jesus. Então, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Aí aqui no subtópico 1 fala, o que não é o Pai Nosso? O que não é o Pai Nosso? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica. Então, aprenda, não pode ser uma prática mecânica. Por que não pode ser uma prática mecânica? Porque o que é mecânico é feito. O que é mecânico é bitolado. Está ali já concretizado, engessado. Então, a nossa oração não pode ser assim. A nossa oração tem que ser espontânea, tem que ser com sinceridade. Tem que abrir o coração. Tem que demonstrar a Deus nossa gratidão e necessidades. Então, cada dia temos uma gratidão e uma necessidade. Por isso que ela não pode ser sempre engessada, mecânica. Não, porque nós temos sensibilidades. Nós temos consciência. E nós necessitamos demonstrar ao Senhor tudo que nós passamos, tudo que nós precisamos. Isso tudo é através da oração. Aí o irmão aqui ele continua. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama a Deus, é o que eu acabei de dizer. Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizada para a glória de Deus. Então, sempre em nossas orações, a gente tem que ter também esse entendimento, Deus, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, que seja para a tua honra, que seja para a tua adoração. Então, tudo que nós pedimos, tudo que nós desejamos, tem que ser sempre para a glória de Deus. Ali como é exatamente o que faz em Mateus 6, de 9 a 13. Pelo contrário, o Salvador ensina, aqui ó, o mestre não ensina uma fórmula mágica que se deve ser repetida várias vezes, como eu falei, não pode ser engessada.
O Salvador ensina o discípulo a orar, apresentando alguns componentes na oração, lá baseado em Mateus, indispensável para qualquer clamor. Já a maneira como se ora, o lugar, a forma, o horário, são meros detalhes que podem alterar-se ou até não constar nas práticas devocionais de algumas pessoas. Então, eu posso orar em casa, eu posso orar no trabalho, nos momentos que eu estiver disponível, eu posso orar na igreja. Então, a oração eu posso fazer andando, caminhando. Posso fazer oração em qualquer lugar. Sempre em contato com Deus. Agora, o segundo subtópico, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Primeiro, orar em primeiro lugar é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Como eu vou orar? Primeiro, reconhecer a grandeza de Deus. Tenho que reconhecer a grandeza de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, nós sabemos que o Pai é Deus. Quem dá é Deus. A grandeza é sempre de Deus. Então, nas nossas orações, primeiro devemos exaltar sempre a Deus. Glorificar sempre a Deus. Santificado seja o nome do Senhor, Pai. Pois é o Senhor que faz, é o Senhor que manda, é o Senhor que ordena. Essa oração, a grandeza e a amabilidade, reconhecer que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é gracioso. Deus, somente a partir dos ensinamentos de Jesus, se popularizou a liberdade denominada Criador de Pai. Então, os judeus nunca pensavam assim chamar Deus de Pai, mas a partir do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos ensinou a chamar o nosso Deus do nosso Pai, porque somos filhos de Deus. Quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conivência com o pecado, ou seja, Deus é bom, Deus é amor, por isso que Deus deixa eu pecar? Negativo. Tenho que entender isso, meus jovens. Eu tenho que entender isso, que Deus é amor, Deus é justiça. Então, não é porque Deus me ama, porque Deus é gracioso, que eu tenho que pecar. Deus dá liberdade ao pecado? De maneira nenhuma. O pecado afasta o homem de Deus. Então, eu tenho que andar nos caminhos de Deus, fazendo a vontade dele. Não ao contrário. Não na contramão da palavra. Ele é um todo em santidade. Toda oração deve apontar para a eternidade. Por que deve apontar para a eternidade? Porque, de muitas vezes, nas nossas orações somos muitos materialistas. Mas devemos perceber que na nossa oração tem que ter sempre a eternidade, ter sempre os céus, ter sempre o que é espiritual, não só o que é físico. Haja vista que há a nossa necessidade física, mas a nossa alma, o nosso espírito, precisa mais de paz, porque são eternos. O nosso corpo ele passa, mas a alma e o espírito ela permanece. Deve sempre orar, pois diariamente o maná dos céus vem ao povo santo. Então, a nossa oração é um combustível. Carro sem combustível não anda. Veículo sem combustível não anda. Então, eu preciso andar. E para eu andar, eu tenho que ter o combustível. E que é esse combustível? A oração. Quanto mais eu oro, mais combustível eu tenho. Quanto mais eu oro, mais além eu vou. Quem pouco ora, pouco vai além. E quem não ora, não vai a lugar nenhum. Certo? Somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, práticas e ideais. Então, os rancorosos provam duplamente os seus atos, que não conhecem a Deus. Então, nas nossas orações, devemos viver esta conversão. Semente ora quem? Aquele que se converteu, aquele que sabe a necessidade da oração, aquele que sabe que a oração é este combustível que nos leva até o Pai. Outro ponto, quem ora deve reconhecer suas limitações e medos. Claro, eu devo reconhecer minhas limitações. Por que eu oro? É porque eu agradeço aquilo que Deus me deu. E por que eu oro? É porque eu sei que Deus pode suprir as minhas necessidades. Então, eu sei minhas limitações, sei meus medos. Quais os meus medos? Eu não posso andar sozinho, eu não consigo andar sozinho. Porque Deus precisa estar comigo. Eu preciso de Deus.
E para mim, Deus ele tem que estar sempre comigo onde quer que eu vou. Eu preciso que Ele esteja comigo. Então, essa necessidade de Deus faz com que nós venhamos a orar. Você tem necessidade de Deus, então você precisa orar. A culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato. Isso é aqui, a oração é acreditar. Acreditar que Deus ouve, acreditar que Deus atende, acreditar que Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir as nossas orações. Não faz nenhum sentido orar sem perdoar. O próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoe, assim que eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Então, se eu não perdoo, como é que eu vou orar ao Senhor? Se eu não perdoo o meu próximo? Então, oração sem perdão não combina. Oração sem perdão se diverge. Então, tem que ter oração, tem que ter perdão. Então, se tem perdão, tem que ter oração. Não vem a oração sem perdão, não pode. Primeiro tem que ter perdão para depois vir a oração. Oração com perdão. Ok? Outro ponto, o tópico de número 3, vamos falar sobre a importância do jejum, a naturalidade da adoração no jejum. O que é um jejum? O jejum é um ato de sacrifício. O jejum é um ato de sacrifício. Quanto mais jejum eu faço, mais sacrifício eu faço para com Deus. Jejum não é para ser pesado. Não. Jejum não é para ser pesado. Jejum não é para ser triste. Não, jejum é para ser alegre. É para ser ali, um ato que eu estou agradecendo a Deus. E como oferta ao Senhor, eu estou me sacrificando ao Senhor para que Deus se agrade da minha vida, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Aí nosso irmão diz aqui, servir a Deus deve ser uma prática simples e natural de todos nós adorá-lo. E mais que um mero ato corporal, é um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações. Pois o desejo do Altíssimo é que nossas vidas sejam constantes de louvor a si, e ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer o Criador. Ou seja, e ao culto não é o suficiente, ou seja, é uma das formas. Mas eu preciso cultuar já em casa. O culto começa em casa, na rua, e depois igreja. Então, o culto não começa na igreja, começa com você, na sua vida. Sua consagração, seus jejuns, suas orações. E quando chega na igreja, é mais um momento de glorificarmos, de exaltarmos o nome do Senhor. Vamos ao tempo para continuar adorando a Deus. Mas o Eterno não está confinado lá. Ou seja, Deus não está confinado lá. Não, Deus só está na igreja. Não, Deus está em sua casa, Deus está onde você estiver. Então, é por isso que esse ato de adoração tem que ser constante. A exortação do Mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo, pois estes faziam seus atos devocionais em meio à autopromoção. Então, jejum, sacrifício com autopromoção, está errado. Não é para se autopromover. O sacrifício é para ser um cheiro suave. Para quem? Para Deus. Quem deve se agradar do seu jejum é Deus. Quem deve receber e aceitar o seu jejum é Deus. Então, por isso que não é para autopromoção. Então, não é autopromoção. Autopromoção. Eu não quero jejum para me autopromover. Eu não quero jejum para humilhar. Eu não quero jejum para eu querer ser melhor do que o outro de maneira nenhuma. Eu faço um jejum para que esse sacrifício seja um cheiro suave a Deus. O outro ponto, para algumas pessoas jejuar é algo tão raro, tão anormal, tão difícil, que quando eles praticam, fazem disso uma pompa, perdendo assim a bênção de Deus. Então não pode ser pesado. Tem que ser um sacrifício com sabedoria, com entendimento. Tem que ser algo espontâneo, com sinceridade, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse jejum. Um jejum com prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas anuncia a gratidão e a oração, foi o que eu já falei. O praticante do jejum é alguém alegre, jubiloso das bênçãos recebidas, sem contar que o grau de espiritualidade ele vai aumentando. Então, é por isso que o Senhor Jesus, ele ensinou a orar certas caixas de demônios, sai com jejum e oração. Então, quanto mais oramos,
nosso grau de espiritualidade, esse termômetro aqui, espiritualidade, ele vai também crescendo. O jejum se aproxima mais do homem de Deus. Quanto mais você jejuma, menos você quer saber das coisas terrenas. Quanto mais você jejuma, menos você quer saber de brigas, de problemas, de contendas. Quanto mais você jejuma, você quer se aproximar de Deus. O seu espírito busca mais ao Senhor, a sua alma busca mais a Deus. Então, somos chamados para vencer as tentações do inferno através de uma vida contínua de comunhão ao Senhor. Então, o jejum é uma prática indispensável. Se Israel tivesse alcançado durante toda a sua peregrinação, se ele estivesse lá adorando ao Senhor durante aquela peregrinação, ele não ficaria ali aquele tempo no deserto, mas ele deixou de adorar o Senhor com jejum, com oração, para ficar murmurando ao Senhor. Então, quem jejuma, quem ora, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para fazer o que Deus não se agrada. Outro ponto, as consequências abençoadas do jejum. Nunca é demais repetir. Jejum não é moeda de negociação espiritual. Ou seja, Jesus, vou jejuar isso aqui. Aí ele diz aqui, se seremos abençoados depois de momentos de dedicação do Altíssimo, isso acontecerá porque estamos mais sensíveis às orientações divinas. E, seguindo-se, certamente vamos experimentar o bem do Senhor. Quem oferece ao Redentor o verdadeiro jejum não se preocupa com o que vai receber, pois já está feliz pelo que tem. Isso quer dizer o quê? O nosso jejum, claro que existe jejum com propósito, existe. Você pode fazer um jejum com propósito. Jesus, eu vou fazer um jejum nesse propósito. Não tem problema nenhum. Mas você não pode barganhar com Deus. Eu só faço um jejum se o Senhor me der aquilo. Então isso é barganha. Não é esse tipo de jejum, de sacrifício, de cheiro suave que Deus quer. Não, Deus quer aquele jejum com sinceridade. Senhor, vou me sacrificar, que eu quero me aproximar do Senhor. E tu sabes as minhas necessidades. E a partir daí, pela bondade e misericórdia de Deus, Deus nos concede aquilo que o nosso coração deseja e almeja. Que você possa viver uma vida de oração. Que você possa uma vida de sinceridade. Que você possa perceber que o seu relacionamento com Deus está bem porque você ora. Esse termômetro espiritual mostra a sua espiritualidade. Como é que está a minha espiritualidade, meu período de oração? Como é que eu estou aprendendo a orar? Minha oração mecânica? Não. Ou eu consigo descobrir as grandezas do Senhor, a poderosa palavra de Deus, ou a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, eu preciso entender que a importância do jejum que anda colado também com a oração, que é um sacrifício para que suba a Deus como um cheiro suave. Que Deus possa continuar te abençoando em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.